você não usa quase nada do seu cérebro, você não sabe muita coisa ao seu respeito. Nós estamos doutrinados com coisas que nós já ouvimos e não conseguimos sair disso. Então presta bem atenção, vou fazer uma viagem. Eu vou falar sobre a sua identidade. Eu sei que é a coisa mais piegas do mundo, que todo mundo acha que sabe. Primeira coisa, você tem que parar de ouvir mentira sobre você, sobre Deus e sobre o que você veio fazer na Terra. Existe uma coisa que é fundamental que você entenda. Então vamos para a primeira. Quando você não tem sua identidade, não sabe quem é o Criador e não sabe quem é a pessoa que te fez, eu preciso distanciar você cada vez mais de geração em geração para você nunca desconfiar. Porque se você desconfiar, você vai tocar o terror na Terra. Primeira coisa, se você veio do nada, então para ninguém, você não consegue reivindicar para ninguém, por nada. Você não veio do nada, só veio de uma explosão. Então você vai viver explodindo aí por aí. Agora está um segredo. Identidade não tem nada a ver com função. As pessoas confundem função com identidade, com missão, com propósito. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu fosse você, anotaria essa aí, talvez você nunca ouviu na sua vida. Diferença de chamado e propósito. Chamado vem de Deus, para em você. Propósito vem dele, bate em você e reflete nele. É um V. Por que você está falando tudo isso? Porque eu nem comecei, mas eu quero te alertar a todas as coisas antes. A parada é mais simples que você imagina. Existe um movimento. Esse movimento entendeu que se o homem tiver o governo da terra, ninguém controla ele. Isso começou e Deus deu um alerta em Gênesis 11:6, lá na Torre de Babel. Tem uma das coisas mais preciosas que o Deus vivo entrega. Para mim, a Bíblia tem mais de 30 mil versículos. O versículo top 10 da Bíblia, para mim, está entre os 10 mais poderosos, chama-se Gênesis 11:6, onde Deus solta um diamante negro, do tamanho de um boi, saindo da boca dele. E fala que Deus desceu na terra para ver o que os filhos dos homens faziam. E ele fala, eles estão em unidade e linguagem. Como eles estão em unidade e linguagem, nada vai ser limitado. A partir de agora, eles podem fazer o que eles quiserem. E Deus foi lá e colocou uma confusão para eles não perceberem o que ele estava fazendo. Presta atenção, eu acabei de falar. Você é um ser que foi criado em mais semelhança do Criador e não tem limite. Não existe limite para você que é homem. Só que aqui está o segredo. Você não pode descobrir quem você é. Eu vou contar um segredo sobre vocês que estão aqui. A maioria de vocês não prosperam financeiramente, porque é bom para essa geração que vocês não prosperem, senão vocês vão governar. Existem 2% dos homens na Terra que governam a Terra e 98%, que são 98% dos que estão aqui, não governam. Por que não governam? Não é porque os 2% são maus, é porque você não se enxerga. Algumas pessoas não gostam de mim, e eu adoro saber disso. Porque elas não gostam de mim e sempre dizem assim, Joel, esse cara se acha. Eu não me acho, eu tenho certeza que eu sou. Quem se acha é você que vive perdido por aí e não sabe a sua própria identidade. Se você não estiver irritando ninguém nessa geração, se você não estiver atraindo energia de outras pessoas para o seu lado, você não está fazendo o que você foi chamado para fazer na terra. Mas se você governa na terra, você tem posse daquilo, você é imagem e semelhança dele, você exerce governo, você é imagem e semelhança dele, você é filho dele, ok? O que é o negócio? Qual é a verdade? Se eu fosse, eu anotaria isso, que vai ser inesquecível. A verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Existe uma coisa chamada verdade absoluta que a ciência não contempla isso. O que a ciência odeia? Ele odeia falar que existe uma verdade absoluta para relativizar tudo. Existe uma verdade absoluta, quem não erra. E aí você vai notar um código que é precioso. A verdade não precisa de defesa. Deus não colocou vocês como advogados, colocaram vocês como embaixadores. Ele não precisa que vocês defendam eles. Quando eu falo eles, é a trindade inteira. Deus não precisa de sua defesa. Jesus não se defendeu nenhuma vez. Ele era a verdade absoluta e se eu fosse o seu, eu pegaria esse código. Deixa eu explicar uma coisa. A maioria de vocês são travados financeiramente. Eu vou te explicar por quê. Todo bloqueio que você tem, anota essa aí. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Quando você tem revelação de sua identidade, circunstância e condição não te param. Então vai prestando bem atenção. Quando você entende de fato quem você é, seu bloqueio vira um patrocínio, vira uma mola para a sua vida. Todos os problemas que vocês passaram não pode frenar vocês. Você tem que usar isso como um impulsionador para você continuar avançando. E aonde está o segredo? Como o diabo sabe que alguns de vocês são muito ricos, ele coloca um bloqueio de escassez, de pobreza na sua vida para você nunca desconfiar quem você é. É muito simples. Mas quando você é um grande orador nessa geração, ele coloca um bloqueio de segurança. Vou te dar uma dica. Ninguém aqui nesse auditório tem medo de falar em público. Você tem uma coisa que chama medo de falhar em público.
Quando você fala com uma pessoa, está tudo bem. Você vira para 4, você já pira. Por quê? Porque chama-se, anota aí seu bloqueio. Seu bloqueio é necessidade de aprovação. Quando você tem necessidade de aprovação, você não consegue, você fica com medo de falhar o tempo inteiro. Eu vou te contar um código de Davi que vai fazer muito sentido. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Um religioso, ele cai no chão ouvindo eu falar isso. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Mas o Valadão falou uma coisa aqui que você tem que anotar logo em seguida. Não quebre princípios, quebre regras. Para você que não sabe discernir o que é princípio e o que é regra, quase ninguém consegue. Princípio é o que foi instalado na terra até o 7º dia. O que é regra? Tudo que o homem criou com as próprias mãos. Então, você checa o princípio, vai andar sempre em paz. Pablo, como eu identifico pessoas que andam só por princípios? Pessoas livres. Pessoas que têm identidade revelada, elas têm um problema muito sério, elas são livres. Pessoas livres, elas são o remédio da humanidade, só para você saber. Liberdade cura de fato. Quem tem identidade revelada não tem como não pegar a medalha. Os caras pegam a medalha. Quando você nasce para uma coisa, você nasce para ser mais semelhança do Criador. Se você não está tendo o resultado, é porque você não está vivendo aquilo que Ele mandou você viver. Mas tem um segredo sobre identidade. Ativou a identidade, clarifica o propósito. E o que faz você não se enxergar? Bloqueio emocional. E aí que está o segredo. Quando Ele me deu, na sequência, 7 camadas da identidade, eu entendi o porquê que tem gente que morreu e não viveu a plena identidade. Porque ela só achava. Você vai notar 3 stars da vida: crença, convicção e fato. Vocês que vivem com crença, tem 2 tipos de crença: crença positiva e crença negativa. Convicção é um forte desejo e inclinação a fazer algo, mas a certeza já está feito. Vocês não entenderam ainda. Na Terra não existem inventores. Sabia disso, Valadão? Não existe. Eu peguei esse código, eu pirei. Ninguém inventa nada. Agora, nesse exato momento, tem 40 homens tendo uma ideia brilhante, acham que são deles a ideia, mas tem um canal de inteligência suprema, que é a sabedoria, que está lá em Colossenses 2:3, que criou o céu e a terra, o mar, as fontes das águas, e esse canal vem para todo mundo. É só você seguir os princípios. Tem um negócio pesado para falar dentro da sua igreja, pode falar? A palavra é: os maiores homens da terra, os homens mais ricos da terra, nunca pisaram a igreja, nunca deram dízimo e nunca deram uma oferta do nome que a gente usa nos nossos cultos. Por que são tão ricos? Uma vez um religioso respondeu para mim: eles ainda vão perder tudo. Esses homens seguem princípios. E princípio é para qualquer um que quiser, porque está instalado na terra. Semeador e colheita, generosidade. Salomão já falava: a alma generosa prosperará. Há uma igreja que as pessoas são muito medrosos porque precisa de pagar os compromissos, eu sei disso. O que ele pensa? Você não pode falar isso não, irmão, vai comprometer. Na verdade, se você for livre, você não vai dar o dízimo, você vai dar muito mais que o dízimo. O problema que eu estou tocando nesse assunto, sabe o que é? Quando eu tenho problema de identidade, eu também tenho escassez. Então eu vou sempre julgar as pessoas. Eu também julgava. Uma vez eu parei de dar meu dízimo, porque meu pastor comprou uma Mercedes Turbo esquisita. Eu olhei para ele e falei: não precisa dar o dízimo aqui mais não. Eu fiquei um tempão parecendo bobo, como se eu desse o dízimo para ele. Por que eu estou te falando isso? Identidade clarifica propósito, e aí você começa a ficar irreconhecível. Então eu vou te dar 7 camadas da identidade que eu peguei em Israel. Você pega ela aí, vê se você dá conta. A primeira delas chama projeto. Deus fez um desenho. Ele pegou e fez um desenho seu. Pablo, nós somos raros. Não, nós não somos raros, nós somos únicos. Por que a gente é diferente? Porque Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dele. Alguém me perguntou ali no carro quando eu estava vindo: por que você chama todo mundo de lindão? Eu falei: porque Deus é belo, você é imagem e semelhança dele, você é quem? Eu descobri um dia que não tem pessoas feias. Você quer aprender ou não? Não existem pessoas feias. Número 1, existem pessoas fora do seu gosto, do seu córtex visual. Segundo, a pessoa está desconectada da sua intimidade, do seu interior, e ela não está frutificando. Então, 2 coisas que você avalia como uma pessoa feia: a pessoa está desconectada do lado de fora com o de dentro, e a segunda está fora do seu perfil, que você gosta e que o seu córtex experimentou. Só isso. Como que você chama de feio aquilo que é imagem e semelhança do Criador? Não tem como se chamar. Primeira coisa chama desenho, projeto, camada 1. Que camada é essa? Deus falou que é e acabou. Deus não tem problema de convicção, Deus não tem problema de crença. O negócio dele é certeza. E eu estou te explicando uma coisa fundamental na sua vida: para de viver de crença,
Crença é uma coisa terrível. Crença positiva é muito bom, mas não serve para nada. A crença negativa serve muito, serve para você viver parado, dando satisfação para o diabo. Você que vive com crença é perfeccionista. A gente falava disso hoje, eu, o Joel e o Christian. Quando você tem uma crença na sua cabeça, tem um problema muito sério. Você ainda vai testar para ver. Quando você tem convicção, você dá o sangue por aquilo. Mas quando você tem certeza, você não fica preocupado. Coloca um versículo aí, Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Não sei se você pode mudar de versão. Se você tiver por acaso a King James ou a Trinitariana 1920, elas são melhores. Não quero criticar a sua versão, tá? Mas é o seguinte: os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos. Se os céus são os céus do Senhor, tem 3 céus. Eu acho que você podia estudar um pouco sobre isso. Tem um céu que quem dá comanda, que é um céu dentro da terra, né? São os homens. O segundo céu, potestade. Terceiro céu do trono para cima, é um céu chamado imarcessível. Quando você ora, por exemplo, os céus vão trocando de fase. Sai da camada 1 para a camada 2 para a terceira. Na palavra fala que a oração sai como um incensário e é um anjo que leva. Alguém fala, eu não acredito nisso. A sua ignorância acerca de algum assunto não vai invalidar a existência dele, ok? Não tem problema nenhum sua ignorância nesse assunto. E aí isso sobe no trono e Deus, quando responde, desce. Engraçado que na camada 2 é o lugar que bloqueia. O diabo bloqueia a oração com uma coisa. Eu contei de madrugada hoje, o povo ficou apavorado. Anota aí o que bloqueia qualquer pedido, qualquer oração, qualquer coisa que você faz. E a parada é o seguinte: tem um comando na programação que chama se. Quando você está escrevendo um comando, você coloca se. Se acontecer isso, então esse. Se isso, aquilo. E o diabo, quando foi tentar Jesus, era toda vez ele falava assim, se é filho de Deus, faz isso. Toda vez que você pedir, se bater o comando se, você perdeu. Então, como que você faz? Quando você tem revelação, quando você tem clarificação da sua identidade, esquece o se, já está feito. Aleluia. Esse versículo, volta ali, por favor. Tem um problema muito sério nele. O 116. 116. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Por que os mais altos? Porque tem esses 3. Os mais altos pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou. Na verdade está escrito assim no original, Ele deu. Por que Ele deu? Porque é problema seu. Eu vou falar um negócio que vai ficar pesado para o seu lado, tá? Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui presente tem pelo menos 2 ou mais escrituras quitadas no seu nome? Escritura de terreno ou de imóvel. Levanta a mão. O problema é que ninguém quase levanta a mão. Sabe por quê? Vocês estão de brincadeira na terra. Como a maioria não levanta a mão e não entende o que eu estou falando, vocês são consumidores. Se eu fosse anotaria, você não vai que dormir hoje, mas vai dar tudo certo. Anota assim, consumidor é igual a trabalhador. Eu não sei se você percebeu na palavra, eu falo com muito temor e tremor. Trabalho é castigo. Deus deu a terra para Adão lavrar, mas era um entretenimento para ele, não era obrigado, não tinha que suar, não tinha espinho nem abrolho. Mas aí o que ele fez? Quando saiu em Gênesis 3:22, ele falou para o homem, você vai ter que sofrer agora nisso. Você quis fazer do seu jeito, vai cuidar da sua vida. E eu te espero lá no final, vou ter que mandar a Cristo, resolver de novo esse negócio seu aí. Mas escuta, quando Deus falou quem você era, Ele não quer saber da sua opinião. Eu quero que você entenda isso. Quem tem identidade revelada não deixa de fazer nada por conta de incapacidade. A incapacidade é só uma fase, aprende isso, tá? Camada número 1 então, projeto. Camada número 2, anota aí, autoimagem. Aqui está o problema da terra. Autoimagem é um desenho que as pessoas que tiveram autoridade sobre sua vida na primeira camada, no primeiro ciclo do 0 aos 7 anos, colocaram sobre você. No segundo, abre uma parte cognitiva no cérebro tão poderosa que de fato você acredita no que as pessoas estão falando. Alguns de vocês foram bloqueados na escola pela professora. Terceira figura, o personagem que mais bloqueia pessoas na terra. A professora chamou você de burra. Acabou, você é burra até hoje, porque você acredita nisso. Seu pai e sua mãe falaram assim para você, você não vai dar em nada. Você não sei o quê. Quando a gente está debaixo de uma autoridade, igualzinho alguns anjos estavam debaixo da autoridade de Lúcifer, você vai receber o que está debaixo dessa autoridade. Você tem que entender que é um princípio. E aí o que acontece? Você está com essas coisas na sua cabeça e Deus falou que você era dessa altura. E você está dessa altura. Vem 7 pessoas aqui no palco, rapidão. Vem só homem, que aí vai ficar mais fácil, tá? Mas se tiver que atender de cota, pode vir mulher, viu? Vem só homem que vai ficar fácil. Vem aqui você.
Vem você, Cleito, que você é grandão. Vamos lá. Vou te explicar. Quantos derem? 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Fica você de cá, por favor. Quem é o maior? Você? É igual, né? É igual? Não, então fica para lá. Pega você. Vem você. Fica na ponta de lá, por favor. Isso aqui chama camada 1. O que é a camada 1? Projeto. Gênesis 1, 26. Coloca aí Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Ó, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrastejam pela terra. Ele deu ainda uma dica que era para governar sobre o diabo também. Esse réptil aí, quem não sabe, é a serpente. E aí ele deu o comando nos ares, na água e na terra, e sobre toda a terra. Eu te dei isso. Então está aqui um projeto perfeito. E acontece que a sua autoimagem, ela está dessa altura. Nada contra a estatura de ninguém aqui, mas para você entender. Era para você estar exatamente dessa altura, nesse formato. Essa posição aqui é a forma que falaram, mas você vai baixar mais um pouquinho. Baixa, por favor. Assim, pode ficar assim. Deus fala que você é isso e você acredita nisso. E você se curva para o que as pessoas estão falando. Seu pai e sua mãe, sim, você tem que honrar eles, mas acredite, a insegurança deles foram transferidas para vocês. Honrar pai e mãe não é fazer a faculdade que seu pai quer, não é pôr o nome que a sua avó quer, não é nada disso. Honrar pai e mãe é respeitar eles como eles são. Vocês não entenderam até hoje. Se alguém cobra honra para vocês, acredite, essas pessoas não são dignas de respeito. Nem honra, nem oferta e nem gratidão se cobram. Quando você vê líderes cobrando honra, tem problema sério com eles. Eles não sabem o que é honra. Então, se Deus falou isso, você recebeu essa instalação, essa configuração. Você continua acreditando nisso. Esse é o problema. Pode ficar assim. Aí, engraçado é que vocês riram, mas vocês estão assim. Quem que vai rir de vocês? Deus fala isso, você está aqui. Engraçado é que ele estava quase levantando, mas ele preferiu abaixar, para ficar pior ainda. A autoimagem é o quê? Quando alguém fala ao seu respeito, coisa que não é verdade, você não questiona, aceita e não vive o resultado pleno daquilo que Deus chamou você. Mas essa é a camada só 2. Camada 3. Camada 3, baixa um pouquinho, por favor. Camada 3 é autoconhecimento. Autoconhecimento significa lesh lehá, em hebraico. O que é lesh lehá? Saia para ti mesmo. Amiga, aprenda uma coisa. Por que Deus falou com Abraão pessoalmente falando lesh lehá? Falou para Abraão lesh lehá, para ele pular para dentro dele mesmo. Que significa pular para dentro de você mesmo, descobrir quem você é. Não contém nada de humanismo, nem de iluminismo, nem de nada que é ismo aqui. Isso aqui chama cristianismo. Jesus teve que ter o lesh lehá também. Em Mateus 3, ele vai lá e é batizado. Para que é o batismo, Jason? Para que serve o batismo? Em poucas palavras. Arrependimento de quê? E por que Jesus batizou? Ele falou ao Jason, ele falou assim, ó, é para arrependimento de pecado. Aí por que Jesus batizou? Para cumprir a justiça. E Jesus submeteu isso. Aí começou a falar, mas peraí, para que eu vou fazer um trem que não serve para mim? Para você entender quem você é na terra. Você tem que cumprir isso, o caminho da justiça. E aí ele ouviu uma frase que você não ouviu ainda. Eu tenho certeza que você não ouviu, é por isso que você tem medo. A frase é, esse é meu filho amado. Quando Jesus ouviu, falou, para onde que fica o deserto? Amiga, aprende esse código. Se você não ouvir essa frase, não invente de atravessar o deserto. Você está morto. Entende? O único suprimento que fez Jesus atravessar o deserto é uma palavra. Esse é meu filho amado. Essas camadas aqui são tudo dispositivo. Dispositivo Gênesis 1, 26. É esse aqui, ó. Esse aqui de autoimagem é ele falando. Você falou essa frase hoje. Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Ele fala tudo sobre a sua autoimagem, só que você não acredita em nada que Deus fala. Se eu falar aqui agora, tem uma macumba na sua casa, vocês ficam doidinhos. Mas se eu falar na sua casa tem sorte de bênção, você fala, não sei. Meu amigo, quando você tem plena revelação de quem você é, você não para com mais nada. Lesh lehá, agora você vai ouvir um negócio que seus ouvidos nunca ouviram e vai machucar você, tá? Abraão era um covarde. Mas não era o pai da fé? Escuta a verdade sobre Abraão. Abraão deu a própria esposa com medo de morrer
Se ele tivesse arrependido, ele não pegava o dote, ele pegou o dote. E se ele fosse realmente um homem que tinha arrependido, ele não pegava o maior problema da história da humanidade. Aprenda esse código aqui. O fato dele ter dado a mulher para Faraó mostra que ele é fraco. Vocês que são mulheres aí, se o marido de vocês ofertasse vocês iam achar bom? Tem umas irmãs que pensou, depende do homem. Tinha até achar. Mas é o seguinte, essa fase 1, talvez alguns aqui, até com o coração maligno, aceitaria. Mas a fase 2, o Faraó falou, eu vou te pedir perdão, toma aqui o dote. Se ele tivesse arrependido, o que ele ia fazer? Devolver o dote. Mas se Abraão tivesse arrependido mesmo, o que ele ia fazer? Na segunda vez, quando encontrou Abimeleque, ele ia peitar e não ia deixar. Sabe o que aconteceu? Na primeira, rolou o ato sexual. Você nunca ouviu isso com seus ouvidos, Abraão é corno, para quem não sabe. O Faraó pegou a mulher dele. Não arrependeu, levou o dote. Eu vou te contar agora em que é o dote, segura. Na segunda vez, a madre estava aberta. Aí Deus teve que vir. Naquela noite, nenhum animal conseguiu ter ereção. E aí o Deus viu e ia matar Abimeleque. Ele falou, o que está acontecendo? Essa mulher aí é dele. Deus nunca prometeu um filho para Abraão, prometeu foi para Sara. Para Abraão foi pai de multidões, nações. E naquele dia aconteceu uma catástrofe. Ela já tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o Abraão demorou demais da resposta. Aprende isso aqui, ó. Para de ter pressa. Pressa pula etapa. Acelera, porque não precisa de pular etapa. As fases vão mais rápido. Aquele povo lá do Egito precisava de 40 dias para atravessar. Levou 2080 semanas. E morreu quase todo mundo. Por quê? Tentava pular de fase. Escuta o que eu estou te falando. Abraão tem um problema sério. Ele teve que pagar muito caro. Sabe um povo chamado Islão? Vocês já ouviram falar? 1,8 bilhão de islãos na terra hoje. Alguém fala, eles são do diabo. Lava a boca, eles são de Deus. Deus liberou uma palavra depois, porque veio de Abraão. Eles são filhos de uma mulher chamada Agar. Agar é a princesa egípcia que ele pegou como dote. Tem base no negócio desse ou não? Se ele fosse homem ali para assumir, ele não deixava aquilo acontecer e devolvia Agar, mas ele ficou, porque ele não arrependeu, ele levou e criou os ismaelitas, só isso. A guerra na terra hoje é por causa disso. Mas por que você está falando disso? É simples, Abraão era muito gente boa, ele era o maior escravocrata do mundo, ele vendia escravo. Alguém está falando, você está falando mal do herói da fé. Não, irmão, estou falando só a verdade. A sua religiosidade não deixa falar a verdade, porque você quer proteger até o pecado dos caras da Bíblia, mas quer estampar o pecado dos irmãos de hoje. Eu não entendo você. Por que eu estou te falando isso? Porque esse processo para Abraão foi dolorido, levou 25 anos para ter o filho dele. E aí você fica querendo pular a fase e não vai acontecer. Davi descobriu que era rei e esperou décadas para pegar a coroa. Mas não adianta você querer tomar o negócio na força. Mas tem um princípio, chama Lesh Lehá. Lesh Lehá é, pula para dentro, descobre quem você é. Você vai notar uma coisa. Na camada 1, que é projeto, na camada 1 que é projeto, fala assim comigo, ó, projeto é só aceitar. Fala assim, ó, autoimagem é só ressignificar. Trocar a experiência, vou explicar como. Fala assim, ó, autoconhecimento tem que agir, sair do lugar. Ó vocês querendo avançar na vida, ó, dormindo, assim, ó, posição fetal falando assim, ó, eu vou mudar de vida. Vai mudar de vida ou não? Não tem como mudar de vida, sabe por quê? Porque seu corpo fala e o movimento muda pensamento. Eu vou dar um código para vocês aqui terrível. Nenhum pensamento muda movimento de ninguém. Tem uma coisa que é técnica e mecânica no cérebro. Aprende essa aí, tá? Ninguém aqui pensa para agir. Para de achar que seu estado emocional vai fazer você agir. O que faz você agir é movimentar primeiro. Tem um problema sério. Isso é um problema do cérebro. Ele precisa sair, movimentar. Algumas pessoas você vai fazer um teste. Quando você estiver diante de uma pessoa e essa pessoa, você fala para ela, você está comigo? Olha o que ela faz. Ela faz assim, ó. Se ela fizer assim, você que não entende, vai achar que ela está com você. Olha aqui o que ela está fazendo. Ela faz assim, ó, eu estou com você. Poucas pessoas pegaram. Quem percebeu o que eu acabei de fazer? Olha aqui, ó. Isso aqui não é um negócio. Olha aqui, ó, chama pêndulo. O corpo está falando. Olha aqui, ó. Eu vou mexer um pouquinho para trás. Presta atenção, olha aqui, ó. Estamos juntos. Olha aqui, pêndulo. E aí você olha o sorriso e olha aqui, esqueceu de ler o que o corpo está falando. Eu estou com o pé atrás, eu não estou com você. Só que você não sabe ler isso.
Lesh Lehá significa autoconhecimento. Se você não descobrir quem você é, não adianta ninguém falar. Experimentar, agir, camada 3. Camada 4, você vai anotar aí, chama QI, ou seja, o cérebro. O que significa isso? Tomada de decisões. Ah, eu não sou tão inteligente. Fique em paz, você não precisa ser muito inteligente, você precisa saber tomar decisão, só isso. Pablo, como assim? É óbvio que você precisa tomar uma decisão significa fazer cálculos, significa fazer um monte de coisa. QI, você não precisa ter ele de forma absurda, só precisa ser uma pessoa menos confusa e não viver por condição. Anota aí, condição versus decisão. O que é condição? Viver sempre a sua própria experiência. Decisão, viver uma experiência nova, só isso. Esse QI aqui, ó, chama tomada de decisão, cérebro, corpo. Esse aqui chama QE, consciente emocional, chama alma. Aqui é corpo, aqui é alma. São esferas de realidade. Esse aqui que é emocional é governo. O que é governo? É domínio. Foi isso que ele chamou você, para você dominar sobre todas as coisas. Então sua alma, se ela não governar seu corpo você pode ficar em paz. Ele não precisa de autorização, ele vai governar sua alma. Então a alma, se ela estiver governando, tá tudo certo. Aqui se estiver tomando decisão, tá tudo certo. Vem para essa camada, que é S, chama consciente espiritual. O que é consciente espiritual? Você vai anotar duas palavras: relacionamento com o Criador, e a segunda é propósito. Só isso. Que é S é direção. E aqui vai uma dica: propósito começa na ponta da estrada e termina na mesma ponta. Deus criou tudo tem expansão. Todas as coisas vão voltar para o mesmo lugar de origem. Pode ficar em paz. Propósito vai fazer sempre uma curva. Uma coisa que você tem que aprender é: não existe reta no mundo real. Alguém aqui sabe disso? Alguém pelo menos sabe ou não? Não existe reta perfeita. Todas as coisas têm curva na Terra. No mundo digital tem um problema muito sério, para você ver que ele é artificial. Se você pegar um pixel e abrir ele, uma bola desenhado no computador, você vai ver várias retas tentando fazer uma curva. Não tem, o mundo artificial que o homem cria não dá conta de replicar o mundo natural. É muito louco isso. Essa camada aqui, ela é 100% espiritual. E aqui vai um segredo. Você que não está anotando, o celular serve para anotar, tá? O que é espírito, alma e corpo? Tem gente que morre todo dia e não descobre. Espírito é estrada, alma é piloto e o corpo é o carro. E aqui vai uma analogia que vai ser um problema para você entender sobre a sua identidade. Seu espírito é a estrada, você está indo na estrada errada, que é um propósito errado. Então o que é a parada? Se você entender quem você é, você não vai abrir mão disso aqui, ó. E é terrível o que esse cara está fazendo aqui, ó. É você na vida. Pablo, tem como eu estar transitando em todas as camadas? Sim, aqui é o segredo que eu vou te dar agora. Você precisa transbordar para não ter volta em nenhuma delas mais. Quando você fecha ela e tampa, acabou. E aqui está o segredo: quando eu ativo o meu propósito, eu entendo uma coisa que poucas pessoas na Terra entenderam. Chama descanso e transbordo. Camada 7, anota aí: transbordo. Então eu vou dar uma tarefa para você. A tarefa aqui é Gênesis 1, 26. Leia até você aceitar. Aceitar, esse é a chave. Segunda, tem que ressignificar. Anote o que é ressignificar: trocar a experiência que você teve. Troque a experiência. Como que eu troco experiência? É muito simples. Se você viveu a vida inteira com alguém que era rico e mesquinho, você não é rico por causa disso, só para você saber. Seu cérebro tem nojo disso. Eu troco a experiência convivendo com gente que é rica e generosa. Aí eu convivo com ele, aí isso troca a minha experiência, acabou. Autoconhecimento vai custar muito caro, você vai ter que sair do lugar. QI, você vai ter que aprender a tomar decisão. Tomar decisão gasta energia. QE, você vai ter que ir para o conflito. Acredite, você tem inteligência emocional, vai ter que ir para o conflito. Quando você não vai para o conflito, o que acontece com você? Você de fato não prospera, porque você morre de medo de pegar o que é seu. Propósito só funciona se essa identidade estiver crescendo. Fala com simplicidade, fala assim: eu sou imagem e semelhança dele. É só isso. Aí você fala: beleza, eu já falei, e agora? E agora, ressignifica, Lesh Lehá, pula para dentro, vai agir, autoconhecimento sem parar, vai tomar decisão, vai governar, vai ativar seu propósito, seu relacionamento com ele e vai transbordar na vida das pessoas. Vou dar só uma dica para você que não transborda, ok? Pessoas estão morrendo hoje porque você não abre a boca.
Presta atenção, pessoas estão morrendo hoje porque você não transborda.